Um homem sujo estava sendo arrastado pelo chão de um supermercado lotado, enquanto clientes filmavam com celulares. O gerente gritava palavras ofensivas que ecoavam entre as prateleiras enquanto seguranças observavam sem fazer nada. Mas aquele mendigo humilhado guardava um segredo que mudaria tudo em poucos minutos. O que ninguém imaginava é que ele era o dono de tudo aquilo e estava prestes a dar uma lição inesquecível. Tudo começou 3 semanas antes, quando Roberto Silva acordava em sua mansão luxuosa com vista para o Rio Negro. Aos 55 anos, ele comandava a maior rede de supermercados do Amazonas, com 23 lojas espalhadas pela região. Seu império faturava milhões todo mês, mas Roberto nunca esqueceu de onde veio e sempre tratou funcionários com respeito genuíno. Mas algo estava prestes a abalar tudo que ele construiu. Naquela manhã de segunda-feira, Roberto tomava café quando recebeu uma carta anônima que mudaria sua vida para sempre. As palavras na folha branca descreviam situações horríveis de humilhação contra funcionários pobres e clientes humildes na filial principal do Superbom. Discriminação, abusos verbais, demissões injustas e crueldade gratuita eram práticas diárias, segundo o denunciante anônimo. Roberto sentiu o estômago revirar ao ler cada linha. Roberto decidiu investigar pessoalmente sem avisar ninguém sobre suas suspeitas ou sobre o conteúdo explosivo daquela carta anônima recebida. Ele chegou de surpresa à loja principal do Superbom na tarde seguinte, circulando discretamente entre os corredores, observando tudo com atenção especial. Foi então que presenciou a primeira cena que confirmou seus piores medos e fez seu sangue ferver de indignação. Uma senhora idosa estava sendo tratada com desprezo absoluto. Dona Maria das Graças, funcionária da limpeza há 25 anos na empresa, limpava o chão quando tropeçou sem querer em uma pilha de caixas mal organizadas pelo corredor. O gerente Marcos Ferreira apareceu imediatamente gritando insultos terríveis que ecoavam por todo o supermercado lotado de clientes constrangidos. A senhora humilde de cabelos brancos pediu desculpas com lágrimas nos olhos, mas Marcos não parou de humilhá-la publicamente sem piedade alguma. Roberto observou escondido atrás de uma prateleira, os punhos cerrados tentando controlar a raiva que crescia dentro do peito como fogo. O gerente ameaçou descontar o prejuízo das caixas quebradas do salário já miserável de Dona Maria, enquanto ela chorava silenciosamente. Outros funcionários baixavam a cabeça com medo de serem os próximos alvos daquela crueldade institucionalizada que acontecia todos os dias. E o pior ainda estava por vir. Roberto não sabia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Durante uma semana inteira, Roberto preparou meticulosamente o disfarce mais convincente que conseguiu criar para parecer um mendigo de verdade e completo. Deixou a barba crescer, sem aparar um único fio. Comprou roupas velhas e rasgadas em brechós do centro da cidade de Manaus. Sujou propositalmente o rosto com terra, mudou o jeito de andar curvando as costas e até praticou uma voz mais fraca. Ninguém reconheceria o milionário bem vestido naquele homem miserável que surgiria. Na segunda-feira seguinte ao amanhecer, Roberto chegou ao estacionamento do Superbom transformado completamente em um mendigo, pedindo esmolas aos clientes. Seu coração batia acelerado com medo de ser descoberto, mas as pessoas passavam por ele sem dar a mínima atenção ou importância. Uma senhora elegante até mudou de direção ao vê-lo se aproximar, protegendo a bolsa com receio e expressão de nojo. A invisibilidade social dos pobres era real e dolorosa de experimentar na própria pele. Carlos, o segurança que Roberto conhecia há anos, foi o primeiro a expulsá-lo do estacionamento com palavras duras e ameaças. O mendigo disfarçado tentou explicar que só queria pedir algumas moedas, mas Carlos empurrou seu ombro com força desnecessária, gritando ameaças. Os clientes observavam a cena sem interferir, alguns até aplaudindo a ação violenta do segurança contra aquele homem indefeso e sujo. Roberto sentiu na pele a humilhação que seus funcionários pobres deviam sofrer constantemente. Determinado a continuar, Roberto esperou Carlos se distrair e entrou discretamente pela porta lateral do supermercado, seguindo um grupo de pessoas. Ele caminhou devagar entre os corredores, observando tudo, fingindo procurar algo barato para comprar com moedas imaginárias no bolso vazio. Amanda, a jovem caixa loira,
O seguia com um olhar desconfiado, como se ele fosse um criminoso perigoso prestes a roubar algo. A suspeita automática contra pobres era evidente e sistemática dentro da loja que ele fundou. Quando Roberto pegou um pão francês simples da prateleira, Marcos Ferreira apareceu instantaneamente como um predador farejando presa fácil e vulnerável. O gerente arrogante examinou o mendigo de cima a baixo com desprezo visível no rosto, o bigode fino tremendo de raiva contida. Marcos arrancou o pão da mão suja de Roberto e gritou que mendigos não podiam tocar nos produtos sem dinheiro para pagar. A humilhação pública fez vários clientes pararem para assistir ao espetáculo constrangedor que se desenrolava. Roberto tentou explicar com voz trêmula que tinha algumas moedas no bolso e queria comprar o pão honestamente para matar a fome. Marcos não acreditou e chamou Carlos para revistar o mendigo ali mesmo no meio do corredor lotado de testemunhas silenciosas. As mãos rudes do segurança vasculharam os bolsões rasgados, encontrando apenas R$2 em moedas sujas e amassadas pela simulação. A revista humilhante foi realizada sem nenhum respeito ou consideração pela dignidade humana do suposto mendigo. Mesmo com dinheiro comprovado, Marcos proibiu Roberto de comprar qualquer coisa e ordenou sua expulsão imediata da propriedade privada do supermercado. O gerente justificou, dizendo que mendigos afastavam clientes de verdade e sujavam o ambiente limpo da loja moderna e organizada. Roberto foi arrastado pelos braços de Carlos até a porta enquanto Marcos gritava insultos terríveis que cortavam como navalhas afiadas. Mas o pior teste ainda estava por vir nas próximas horas. Do lado de fora, Roberto viu Dona Maria saindo para o intervalo do almoço, carregando uma marmita simples embrulhada em pano. A senhora bondosa reconheceu o mendigo do estacionamento e, com seu coração gigante, ofereceu metade da comida que seria sua única refeição do dia. Lágrimas genuínas brotaram dos olhos de Roberto ao ver aquela generosidade pura vinda de quem tinha tão pouco para compartilhar. Naquele momento, ele percebeu quem eram os verdadeiros heróis dentro daquela história toda. Enquanto comiam juntos sentados no meio-fio do estacionamento, Dona Maria contou entre lágrimas sua história sofrida nos últimos meses trabalhando ali. Marcos a humilhava diariamente com insultos pesados, ameaçava demiti-la sem justa causa, descontava supostos prejuízos do salário miserável que mal pagava as contas. Outros funcionários humildes sofriam o mesmo tratamento cruel, mas ninguém denunciava com medo de perder o emprego necessário para sobreviver. A carta anônima havia sido dela. Dona Maria teve coragem de expor tudo. Na tarde daquele mesmo dia, Roberto voltou novamente ao supermercado determinado a documentar mais abusos para a punição futura e completa. Ele entrou discretamente pelos fundos, onde ficava o depósito escuro e mal ventilado cheio de caixas empilhadas até o teto altíssimo. Foi ali que presenciou a cena mais chocante de todas que mudaria, definitivamente, seus planos de ação e revelação. Marcos espremeu uma funcionária grávida contra a parede acusando-a falsamente de roubo, sem nenhuma prova real. Quando a funcionária disse que não tinha dinheiro nenhum para pagar aquela extorsão absurda, Marcos sugeriu algo ainda pior, que fez Roberto intervir imediatamente. O gerente ofereceu esquecer tudo em troca de favores sexuais da funcionária grávida e vulnerável diante dele ali mesmo no depósito. Foi a gota d'água que transbordou todo o autocontrole que Roberto mantinha há dias naquele teste do disfarce impossível. Ele saiu das sombras revelando-se parcialmente, mas ainda mantendo o personagem do mendigo por estratégia. Machucado e humilhado além do suportável, Roberto foi jogado literalmente na lixeira do estacionamento pelos seguranças que obedeciam ordens diretas de Marcos. Seu corpo doía, o rosto sangrava levemente de um corte na testa, mas a dor emocional era infinitamente maior que qualquer dor física. Ele nunca imaginou que sua ausência permitisse que tamanha crueldade institucionalizada florescesse dentro da empresa que construiu com tanto amor e dedicação. Mas agora tinha provas suficientes e um plano se formava. Dona Maria encontrou Roberto na lixeira e o ajudou a sair dali, limpando o sangue do rosto com um pano molhado e muita compaixão. A senhora não entendia por que aquele mendigo se arriscava tanto voltando sempre ao supermercado onde era maltratado sem piedade alguma.
Roberto olhou nos olhos dela e quase revelou tudo, mas decidiu manter o segredo por mais algumas horas cruciais. O elemento surpresa seria sua maior arma na batalha final, que se aproximava como uma tempestade inevitável. Naquela noite, Roberto voltou para casa e se trancou no escritório planejando cada detalhe da revelação que aconteceria no dia seguinte. Ele reuniu todas as filmagens, editou as partes mais chocantes, preparou documentos de demissão e ações judiciais criminais contra Marcos. Mas não seria apenas uma demissão simples. Seria uma lição pública que ensinaria a todos sobre respeito e dignidade humana universal. A justiça seria feita de forma memorável e transformadora para todos os envolvidos. Na manhã seguinte, Roberto voltou ao Superbom pela última vez vestido como mendigo, mas dessa vez acompanhado secretamente por uma equipe. Ele havia chamado discretamente o departamento jurídico da empresa, o RH, 2 advogados externos e até a imprensa local para testemunhar tudo. Todos esperavam do lado de fora em uma van preta estacionada estrategicamente, com visão completa do que aconteceria dentro da loja. A emboscada estava armada perfeitamente, e Marcos não fazia ideia do que estava prestes a acontecer com sua carreira. Marcos escalou a violência ordenando que Carlos desse socos no mendigo para ensinar uma lição definitiva aos invasores de propriedade privada. Roberto apanhou sem revidar, protegendo apenas os órgãos vitais, enquanto o segurança obedecia às ordens desumanas do superior hierárquico. Clientes filmavam com celulares, alguns horrorizados e outros indiferentes à violência explícita que presenciavam dentro de um supermercado moderno em plena luz do dia. Mas tudo aquilo fazia parte do plano para expor a podridão completa. Nesse momento exato, Roberto se levantou lentamente do chão, limpando o sangue do rosto e olhando Marcos diretamente nos olhos frios. Algo na postura mudou. A voz ficou diferente. A energia do mendigo transformou-se em algo poderoso e assustador para o gerente. Marcos deu um passo para trás instintivamente, sentindo que algo estava terrivelmente errado com aquela situação aparentemente controlada por ele. O mendigo sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso que prometia vingança justa e merecida. Roberto tirou os óculos escuros que cobriam parte do rosto sujo, arrancou a barba falsa que escondia parcialmente sua identidade verdadeira. A transformação foi gradual, mas impactante, para todos que observavam boquiabertos, sem entender ainda o que estava acontecendo. Marcos ficou pálido reconhecendo os olhos castanhos que vira centenas de vezes em reuniões executivas nos últimos anos de trabalho. O chão pareceu desaparecer sob os pés do gerente, quando a verdade finalmente se revelou de forma devastadora. "Você está demitido, Marcos", disse Roberto com voz firme que ecoou por todo o supermercado em silêncio absoluto de choque geral. A confusão tomou conta do ambiente enquanto funcionários e clientes processavam a revelação impossível que acabaram de presenciar claramente. O mendigo humilhado era o dono de tudo, o homem mais rico do Amazonas, o empresário respeitado que comandava a maior rede. Dona Maria levou a mão ao peito sem acreditar, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto bondoso dela. Marcos tentou gaguejar uma desculpa patética, mas Roberto levantou a mão silenciando-o completamente, com a autoridade absoluta do verdadeiro chefe. O empresário explicou alto para todos ouvirem que havia recebido denúncias graves de abuso e decidiu investigar pessoalmente fazendo o teste do disfarce. Durante dias inteiros, ele documentou humilhações, violência física, assédio sexual, extorsão e discriminação sistemática contra funcionários e clientes pobres. As provas estavam todas gravadas e seriam entregues às autoridades competentes imediatamente. Mas a terceira e mais emocionante revelação foi a promoção imediata de Dona Maria para cargo de gerente da loja. Roberto explicou que aquela senhora humilde demonstrou os verdadeiros valores da empresa ao compartilhar comida, ao denunciar abusos anonimamente e ao mostrar compaixão genuína. Ela seria a nova líder responsável por implementar a cultura de respeito que sempre deveria ter existido desde o princípio. Dona Maria chorou sem controle enquanto todos os funcionários honestos aplaudiam emocionados com a justiça sendo feita. Marcos foi algemado pela polícia que chegou para prendê-lo em flagrante por múltiplas acusações criminais gravíssimas
com provas irrefutáveis em vídeo. Ele gritava que era injustiça, que estava apenas fazendo o seu trabalho, que pobres não mereciam consideração mesmo assim, apesar de tudo. Mas ninguém acreditava mais naquelas palavras vazias de um homem que revelou sua verdadeira natureza podre e cruel. O gerente arrogante saiu do supermercado pelas mesmas portas onde expulsava mendigos, mas dessa vez indo para a cadeia merecida. Dona Maria assumiu a gerência e implementou mudanças radicais que transformaram completamente a cultura da loja principal em poucas semanas intensas. Ela contratou pessoas de comunidades pobres, dando oportunidades reais, criou treinamentos sobre empatia e respeito, abriu canal direto de comunicação com o dono. Os funcionários agora trabalhavam com dignidade, sorrindo de verdade, tratando clientes humildes com o mesmo respeito dado aos ricos. O faturamento aumentou porque a energia positiva atraía mais pessoas naturalmente. 6 meses depois, Roberto voltou ao Super Bom vestido normalmente como empresário, não precisando mais de disfarces para enxergar a verdade clara. Ele caminhou pelos corredores observando funcionários felizes, clientes bem tratados, independente de classe social, ambiente limpo e acolhedor para todos. Dona Maria o cumprimentou com um abraço caloroso, mostrando relatórios de produtividade que haviam triplicado desde as mudanças implementadas. A prova estava ali. Respeito e dignidade geravam melhores resultados em todos os aspectos. A história de Roberto Silva ensina que não importa quanto dinheiro temos, todos merecemos ser tratados com dignidade humana básica. Riqueza de caráter vale infinitamente mais que riqueza material, que pode desaparecer em um instante de crise financeira. O verdadeiro sucesso mede-se pelo impacto positivo que causamos nas vidas das pessoas ao nosso redor todos os dias. Humildade não é se fazer pequeno, mas reconhecer que todos têm valor independente de posição social ou conta bancária.